Fala galera, beleza? Professor Paulo, aulinha de Geografia para o Enem, aqui da Cultive, para você, só para você, meu aluno Cultive. E aí, estudando, como é que tá a vida? Aprendendo muita coisa sobre gel, estudando aí nas outras aulas do Cultive? Acho que todo mundo ligado aí, né? Vendo no que a gente precisa abordar, precisa estudar. Teminha da aula de hoje, pessoal, estaremos um pouco, né, dentro da geografia agrária. Vamos falar sobre reforma agrária. Tema esse que dá pano para manga, meus amigos. É algo que é discutido dia a dia, todo mundo já ouviu falar, mas não entrou a fundo, não sabe bem o que é. Como o tema já diz reforma vem mudar algo, construir alguma coisa. Quando você faz uma reforma na sua casa, você quer melhorar alguma coisa, quer deixar alguma coisa melhor, uma casa melhor para se viver. Uma reforma agrária é a mesma coisa. Seria reformar a terra, melhorar a distribuição da terra. Beleza? Acompanhando aqui o raciocínio com o professor, vai ser uma aula bem curta, uma aula só pra gente ir lá aprender, que pode ser um tema que pode aparecer na sua questão de prova, na sua questãozinha do Enem. Então, pensando aqui, meus amigos, da onde vem essa questão da reforma agrária? Da onde começou a surgir? Bom, reforma agrária quer dizer que eu preciso distribuir terras, né? Ou que ocorra uma melhor distribuição de terra do que já houve até agora. E como que começou essa distribuição de terra no Brasil? Essa distribuição de terras foi totalmente desiguais. Beleza? Qual foi a primeira forma de distribuição de terras que tivemos no Brasil? Podemos colocar aqui o ano de 1530, com as famosas 1530, com as famosas capitanias hereditárias. Eu acho que esse assunto vocês já viram em história, já viram lá com o professor Roberto, né, sobre capitanias. Você lembra o que é capitania hereditária, meus amigos? E também o sistema de sesmaria. Então, é capitanias hereditárias e eu vou colocar aqui sistema de sesmarias. Como que foi esse sistema e o que foi a capitania hereditária? Era a forma que o governo português distribuía as terras brasileiras. As terras não eram ocupadas. Então a coroa portuguesa, né, a corte portuguesa, tinha que distribuir essa terra. Então como é que era essa distribuição? Dava a terra para quem tinha condições de produzir nela. Então, o produtor, quem pegasse a terra que foi distribuída, tinha que dar 1/6 da sua produção para a coroa, né, para o governo português. Então, aí causa o que? O primeiro surgimento do quê? De um teminha que já falamos ali em geografia rural, em geografia agrária, dos latifúndios. Então, poucas pessoas nessa época tinham condições de produzir na terra, tinham condições de fazer a terra produtiva, né? Não extremamente produtiva, mas pouco produtiva. Então, essas pessoas ganharam grandes terras, muita terra. O Brasil é um país imenso. Então, a partir daí, com capitanias hereditárias, sesmaria, poucas pessoas têm muita terra para produzir. Em troca, essas pessoas davam parte da produção, 1/6 da produção, para a coroa, para a corte portuguesa. Essas grandes terras não eram altamente produtivas, eram na verdade baixa produtividade, produziam um tipo só de produto. Qual é a definição de baixa produtividade e de muita terra? Latifúndio. Então é aí que começa a surgir os grandes latifúndios no país. Então a partir da colonização, é a partir ali da distribuição desigual de terras brasileira. Tomar a minha boa e velha aguinha. Bom, meus amigos, e
a partir de quando surge a questão de distribuir terras, de fazer a reforma agrária? Pense aqui comigo. Primeiro ponto, muito latifúndio, grande latifúndio. Segundo ponto, muita terra na mão de poucas pessoas, sendo que essas terras lá em 1950 não foram compradas, foram ganhadas pelo governo a maioria das vezes. Então, surge daí o quê? Moradores do campo, pessoas que viviam e trabalhavam no campo, que muitas das vezes foram expulsos do campo, não tinham que trabalhar, começam a correr atrás dos seus direitos. No Brasil, essa questão de protesto, de tentar discussão, de uma melhoria, de uma discussão sobre a reforma agrária, podemos colocar que começa ali por volta de 1950, 1960, o conceito histórico. Né? É a partir do momento que ocorrem reivindicações pelas reformas de bases. E o que seriam as reformas de base? Seriam melhorar a estrutura política, a estrutura social brasileira, por meio do quê? De uma reforma agrária, da reforma urbana, de uma reforma bancária, de uma reforma estudantil, então são acesso a bens básicos para todos, não só para uma população específica ou não. Então, a partir daí, de 1950 a 1960, começa a questão, os estudos sobre a reforma agrária. Então, eu vou colocar aqui como reivindicação das reformas de base. Beleza? Podem marcar aí no seu caderninho. Reivindicação das reformas de base. Tá anotando aí? Tá entendendo? Então, para relembrarmos, a reforma agrária é basicamente isso. Em um período, pense aqui comigo, no começo do Brasil e no início começa o Brasil. As terras são distribuídas, muita terra para pouca gente. Quem tinha um pouco a mais de acesso, de poder aquisitivo, poder econômico, tinha acesso à terra por parte do governo. Em contrapartida, essas pessoas pagavam o governo. Desta forma, muitas pessoas começam a ficar sem terra, mas não é só aí, em 1550, não. Com o passar do tempo, isso vai acontecendo. Então, pessoas que trabalham em várias áreas rurais do Brasil acabam perdendo as suas terras para grandes produtores, muitas delas sendo expulsas à base de violência, à base de não poder competir, né, com a mecanização do campo. Então, muitos moradores agrícolas, moradores agrários, vão ficando sem terra para trabalhar. Então, a ideia da reforma agrária, é o que? Redistribuir terras, trazer terras, aquelas que uma hora são utilizadas de maneira praticamente quase nula ou poucas utilizadas, doar ou trazer terras para pessoas que necessitam, que queiram trabalhar, sendo este um direito do brasileiro, do morador do campo, do morador agrário. Podemos colocar aqui também o dia 30 de novembro como o Dia Brasileiro da Reforma Agrária. Então, em tese, em pensamento, é uma distribuição igualitária da terra. Então, não estou falando questões filosóficas, nem questões de ideários, falando da questão do conceito da reforma agrária. É distribuir terras improdutivas para pessoas trabalharem e produzir nesta terra. Quem que vai ser o responsável por distribuir essa terra? Grita aí para eu ver, grita aí de casa. Não, o dono da terra não. Quem que vai ser o responsável? O governo. Então, o governo vai ser o principal responsável por distribuir as terras que não são produtivas ou grandes latifúndios aí que estão, podemos dizer assim, parados, não produzindo, para pessoas que têm a necessidade e querem trabalhar no campo. São os camponeses que estão em busca da terra. Beleza? Então, tentamos definir o primeiro conceito, o que é reforma agrária, o que é fazer a reforma agrária. E agora, o que surge nesse período, o que a gente pode trazer como fazendo parte do conceito de reforma agrária?
Você pode marcar aí uma definição bem bacana de reforma agrária, antes de eu vir falar do governo, do MST, que a reforma agrária, pessoal, ela pode ser definida como a distribuição de terras pelo governo. Como seria essa distribuição de terras pelo governo? Seria a compra, o governo compraria ou desapropriaria grandes latifúndios e faria o quê? A redistribuição destas terras. Além dessa redistribuição de terras, o governo também, em um primeiro momento, fornece sementes e traz condições dignas de trabalho para o camponês. Então, além de distribuir a terra, o governo vai doar a primeira semente para ser plantada, vai trazer o financiamento econômico, empréstimo ali, a juros baixos para que o camponês possa viver da terra, possa produzir, possa investir na terra e depois tirar a sua produção para se manter. Então, quem que vai manter toda essa questão da estrutura agrária é o governo. No Brasil, né, no nosso país, quem que é o responsável ainda para essa questão que ainda está andando, uma questão bem difícil, bem delicada de tratar, o órgão responsável do governo para trabalhar a reforma agrária é o INCRA, que já iremos falar. Um pouco antes do INCRA, vamos falar sobre MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Certo? O que foi o MST? Onde que ele foi organizado? Bom, pessoal, o MST ele é a Organização dos Trabalhadores Rurais que não possuem terra. Então, posso colocar aqui como Organização dos Trabalhadores Rurais, rurais que não possuem terras. Todo mundo aqui já ouviu falar no MST. Então, o foco principal, o objetivo principal do MST é a reforma agrária. Então, os integrantes do MST desse movimento têm como filosofia uma distribuição de renda, não, de terras mais igualitária do que temos hoje em nosso país. Então, Organização dos Trabalhadores Rurais que não possuem terra. Que não possuem terras. Beleza? E qual que é o objetivo principal do MST? É lutar pela aquisição de terras. Há estes trabalhadores rurais que são do campo, que de uma certa maneira foram expulsos por meio da violência, da força de não poder competir economicamente ou não tiver acesso à terra, trazer e auxiliar esses moradores a ter acesso à terra no Brasil. E como que o MST vai pressionar o governo? Bom, geralmente vai pressionar por meio de manifestações, de discussões sobre a terra, então vai colocar uma pressão no governo, muitas vezes também ocupações de terras não produtivas. Então o MST tem como base, ocupar terras produtivas terras não produtivas e não terras que estão produzindo. Desta forma, com essas ocupações e manifestações, o MST busca acelerar a reforma agrária no Brasil. Então é por meio de algumas ações que o MST busca acelerar a reforma agrária no Brasil. O MST também é o principal movimento é o principal movimento que vai lutar e que vai levantar a bandeira da reforma agrária no Brasil. O objetivo do MST tem como objetivo, quem quiser anotar aí, lutar pela terra, a reforma agrária e também pregam por uma sociedade mais justa. Então, esse sentido o MST vai falar sobre isso, essa vai ser a intenção. Então, quando você vir alguma coisa, alguma questão falando do MST, está totalmente ligado ao assunto reforma agrária.
caiu na prova, falou de reforma agrária, falou de movimento social no país, pode ter certeza que vai ter ali alguma coisa do MST. Então é bom você entender sobre essa questão para na hora da prova ali não ficar perdido, né? Então presta atenção, desliga o celular e presta atenção aqui na aula. Já falamos do MST, agora vamos falar do governo. Se um lado temos o MST, que luta pela reforma agrária, que busca, né, essa reforma agrária, tem o lado do governo, né, que por parte do governo, quem que é o principal ou qual é o órgão principal por fazer a reforma agrária, por fazer essa reforma acontecer? O principal órgão, né, ou instituto é o INCRA. Pode marcar aí, INCRA. Então, quando se fala de reforma agrária, quando fala da parte agrária brasileira, né, na área de distribuição, podemos falar do INCRA. O que significa INCRA? Instituto. Só um instantinho aqui que o professor errou. Vamos apagar. Instituto Nacional do quê? De Colonização e Reforma Agrária. Então, falou em reforma agrária no Brasil, você também pode ligar o INCRA, né, que é o responsável por fazer esse processo acontecer em nosso país, ou trabalhar, ou ouvir, ou tentar melhorar a questão da distribuição de terras em nosso país. Então, é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Beleza? Marcou aí no caderninho com o prof? Marcou, né? Então, já falamos da reforma agrária. O que é o conceito? Falamos um pouco do MST, que é um movimento social que busca a reforma, tem como principal foco aí a reforma agrária brasileira. E agora nós vamos falar do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, é a partir do INCRA que será feita a reforma agrária, ou é feita a reforma agrária no Brasil. Podemos lembrar que isso é um processo muito lento, é um processo que gera muito, por dizer assim, pano para manga, né? Muita discussão. Hoje em dia existem diversas pessoas envolvidas nesse assunto, então questão política, questão agrária, questão econômica, empresários, trabalhadores. Beleza? E movimentos sociais. Então, essas questões e ações que envolvem esse assunto torna muito complicado que ocorra eficazmente ou muito efetivo a questão da reforma agrária brasileira. Para um dado aqui, né, conforme o INCRA, na hora que eu fui buscar lá no INCRA, o Brasil, nos últimos anos aí, né, já destinou aproximadamente 80 milhões de hectares para fim de reforma agrária. Com isso, o que ele fez? Realizou o que? Assentamento de aproximadamente 920 mil pessoas. O que seria um assentamento? Quando fala que é feito um assentamento, é como se fosse assim: existem uma terra lá, um latifúndio, ou uma terra de grande extensão, uma terra que não é produtiva, né? Uma terra que não, pode ser produtiva, mas ela não produz, ela não traz nenhum ganho, até está parada há muito tempo. Então o governo, por meio do INCRA, por meio de ações políticas, vai desapropriar essas terras. Geralmente o governo acaba comprando, por meio de troca de títulos públicos ou de uma outra forma, essa terra do proprietário. A partir do momento que essa terra acaba sendo do governo, vira, né, para o governo faz a redistribuição e traz essa terra para pessoas que não têm terra. Então, pessoas que se cadastram, têm um cadastro como camponeses ou em movimentos sociais estão em busca da terra. Essas pessoas que não têm terra, outra hora, agora já têm a terra, então são assentadas, são colocadas nessa terra que antes era
não era produtiva, agora passa a ser produtivos por meio dessas pessoas. Então essas pessoas ganham a terra para produzir, vão ganhar ali políticas públicas para que possam, né, tirar da terra. Não adianta só eu colocar uma pessoa da terra e não dar meios para que ela trabalhe, para que ela tire ali a produção da terra. Então as pessoas vão ganhar sementes, vão ganhar investimento do governo, vão ganhar financiamento para produzir, plantar e a partir de um momento começar a se manter. Então o assentamento é isso, são terras que eram do governo, que foram adquiridas pelo governo e depois serão ou são distribuídas para moradores, pessoas que são sem terras e vivem do campo. Então, quando é feito isso, quando a terra é distribuída, quando é tirada a terra de um lugar e é colocada no outro, ocorre o quê? A reforma agrária. Então, reforma agrária, recapitulando, é pegarmos terras que não há produção, o governo, por meio de alguma análise, verifica que essa terra não produz, vai atrás de como adquirir, comprar ou desapropriar a terra e vai distribuí-la para pessoas sem terra que querem trabalhar na terra. No papel é bem tranquilo esse assunto, é bem... A gente fala assim, de boa, professor, é fácil fazer, não é. Porque entre a terra, entre as pessoas sem terras e o governo, existem diversos fatores que estarão inseridos, questões políticas, o dono da terra, questões econômicas. Então, essa discussão toda vai estar ali inserida na reforma agrária. Então, temas que são inseridos ali na reforma agrária. Primeiro, política. Então, vai muito da política, governo, né? A gestão pública é a principal responsável por fazer acontecer ou não a reforma agrária. Depois, interesses econômicos. Tem terras que possuem algum interesse econômico, então é muito difícil o governo conseguir desapropriar. Às vezes, diversas terras têm uma discussão, brigas ali por meio daquela terra. Reforma agrária também envolve movimentos sociais, questões sociais e produção do campo. Questões históricas é muito importante. A história, se nós formos trazendo lá para trás, vai explicando o que vem acontecendo. Pessoas, começo da terra mais distribuída, depois pessoas que moravam no campo foram expulsos por algum motivo, pela mecanização de vizinhos, ou por não conseguir competir com essa mecanização um período atrás, ou por muitas das vezes também que temos relatos de pessoas que moravam na terra, simplesmente chega um dono de terra ou famosos capatazes e expulsam essas pessoas, né, que antes produziam na terra e acabam tomando a terra para si. Coisas que aconteceu aí na história passada, na história do Brasil antigo. Questões essas, todas essas questões históricas foram fazendo o quê? Que pessoas que antes viviam no campo, hoje não vivem mais, não tem mais terra para produzir. Essas pessoas têm o direito constitucional, têm o direito como brasileiro a uma terra para produzir, para se manter. Então, a reforma agrária é trazer terras para pessoas que precisem produzir e precisem viver e querem tirar o seu sustento da terra. E quem faz essa reforma é o governo. Claro que hoje em dia essa questão está ainda engatinhando no Brasil, mas já temos alguns resultados que vêm acontecendo aí no decorrer das últimas décadas. Meus alunos, muito obrigado pela sua atenção. Espero que o tema reforma agrária tenha auxiliado, você tenha compreendido um pouco do que se trata. E com certeza eu vou esperar você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Então, lembre-se, estudem, procurem questões, reflitam sobre o assunto. Lembre-se que lá na hora do Enem, o que vai pedir para você em geografia, como acho que a maioria das questões, aí, principalmente de humanas, é você olhar, refletir e interpretar o que aquela questão quer. Se cair reforma agrária, vai ser alguma coisa que a gente discutiu hoje, alguma coisa aqui nesses parâmetros. Certo? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Se gostou, dá um like, dá um joinha. Aguardo vocês no próximo vídeo. Então, lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até a nossa próxima aula.